Olá, seja bem-vindo. Hoje vamos falar sobre um tema que tem gerado muita discussão nos últimos anos: as fake news e seu impacto nas eleições de 2016 nos Estados Unidos. Esse assunto foi amplamente investigado pelos economistas Hunt Olcott e Matthew Gentzkow, e sua pesquisa trouxe informações valiosas sobre como essas notícias falsas circularam nas redes sociais e, potencialmente, influenciaram o resultado das eleições. Antes de entrarmos nos detalhes, é importante entender o que são fake news. De maneira simples, fake news são notícias deliberadamente falsas, criadas para enganar ou confundir os leitores. Muitas vezes, elas têm objetivos políticos e podem influenciar a opinião pública, levando as pessoas a acreditar em fatos que nunca aconteceram. No contexto das eleições de 2016, isso foi especialmente relevante, já que o volume de informações falsas aumentou drasticamente com a ascensão das redes sociais. Como chegamos até aqui? Historicamente, sempre houve preocupação sobre como os meios de comunicação influenciam a democracia. No século XIX, a chegada da imprensa barata permitiu que jornais partidários se expandissem. No século XX, o rádio e a televisão levantaram questões sobre como essas plataformas reduziam os debates políticos a soundbites, privilegiando candidatos mais carismáticos em detrimento dos mais qualificados. Agora, na era das redes sociais, essas preocupações evoluíram. Hoje, qualquer pessoa pode criar e compartilhar conteúdo para milhões de pessoas, sem qualquer checagem de fatos ou filtro editorial. Um simples post no Facebook pode ter tanto alcance quanto um artigo no New York Times ou uma reportagem na CNN. E foi justamente essa falta de regulação que permitiu que as fake news prosperassem nas redes sociais durante as eleições de 2016. O papel das redes sociais. A pesquisa de Olcott e Gentzkow mostrou que, em 2016, 62% dos adultos nos Estados Unidos recebiam notícias por meio das redes sociais. Isso significa que grande parte da população estava se informando principalmente pelo que via no Facebook, Twitter e outras plataformas. E aqui está o problema: as fake news se espalhavam com mais facilidade nessas redes do que as notícias verificadas dos grandes meios de comunicação. Por exemplo, as 20 principais notícias falsas da época foram compartilhadas mais vezes no Facebook do que as 20 principais notícias verdadeiras das mídias tradicionais. Isso levanta uma questão importante: se tantas pessoas estão consumindo essas informações falsas, até que ponto isso pode ter influenciado suas decisões de voto? As fake news favoreceram Donald Trump? Uma das descobertas mais intrigantes da pesquisa foi que a maioria das fake news compartilhadas favoreciam o então candidato Donald Trump. Entre as notícias falsas analisadas, 115 eram pró-Trump e foram compartilhadas mais de 30 milhões de vezes no Facebook. Em contraste, apenas 41 notícias falsas eram pró-Hillary Clinton, e essas foram compartilhadas 7,6 milhões de vezes. Isso levou a uma percepção de que as fake news poderiam ter ajudado Trump a ganhar a eleição. Muitos argumentaram que, sem a circulação massiva dessas notícias, talvez o resultado eleitoral tivesse sido diferente. No entanto, Olcott e Gentzkow foram cautelosos ao fazer essa afirmação. Embora as fake news tenham sido amplamente disseminadas, os autores destacam que ainda não está claro o quanto essas notícias realmente influenciaram as decisões dos eleitores. Quanto as pessoas foram expostas às fake news? A pesquisa também trouxe novos dados sobre a exposição dos eleitores às fake news.
Usando uma combinação de dados de navegação na web e uma pesquisa com 1.200 pessoas logo após as eleições, os autores estimaram que o adulto médio no CISEMAS-NTUA viu e se lembrou de cerca de uma notícia falsa antes das eleições de 2016. Isso pode parecer pouco à primeira vista, mas quando pensamos que essas notícias falsas foram vistas por milhões de pessoas, o impacto acumulado pode ser significativo. E não podemos esquecer que, em uma eleição tão disputada, mesmo pequenas mudanças na opinião de uma fração dos eleitores podem ser suficientes para alterar o resultado. Além disso, os pesquisadores descobriram que a confiança nas notícias vistas nas redes sociais era relativamente baixa. Apenas 14% dos adultos consideravam as redes sociais sua principal fonte de notícias durante as eleições. E a confiança nessas informações era muito menor do que a confiança em fontes tradicionais, como a TV ou jornais impressos. Quem acreditava nas fake news? Outro aspecto importante investigado na pesquisa foi: quem acreditava nas fake news? Os autores descobriram que educação, idade e a quantidade de tempo que as pessoas consumiam notícias estavam fortemente associadas a uma maior capacidade de distinguir entre notícias verdadeiras e falsas. Pessoas mais velhas, com maior nível educacional e que consumiam mais notícias de várias fontes, tinham maior probabilidade de identificar corretamente as fake news. Por outro lado, tanto republicanos quanto democratas eram mais propensos a acreditar em notícias que favoreciam seu próprio partido, o que é uma tendência conhecida como viés de confirmação. Esse viés faz com que as pessoas aceitem mais facilmente informações que confirmem suas crenças prévias, mesmo que essas informações sejam falsas. Efeitos sociais das fake news. O impacto das fake news vai além do que as pessoas acreditam ou compartilham. Elas também podem prejudicar a confiança nas fontes de notícias tradicionais. Quando as pessoas são bombardeadas com informações conflitantes ou falsas, elas podem começar a desconfiar até mesmo de fontes confiáveis, tornando mais difícil para elas distinguir o que é verdade do que é falso. Os autores também discutem as possíveis consequências para o processo democrático. Se os eleitores têm dificuldade em identificar as informações corretas, isso pode enfraquecer a capacidade da democracia de eleger os melhores candidatos. As fake news não apenas distorcem a visão dos eleitores, mas também podem diminuir a confiança nas instituições políticas e na mídia como um todo. Soluções para o problema das fake news. Diante desses desafios, surge a pergunta: o que pode ser feito para reduzir o impacto das fake news? Após as eleições de 2016, houve uma pressão significativa para que as plataformas de redes sociais, como Facebook e Google, tomassem medidas para combater a desinformação. Essas empresas começaram a remover sites de fake news de seus sistemas de publicidade e a implementar verificações de fatos, sinalizando artigos suspeitos para os usuários. Embora essas medidas sejam um passo importante, Alcott e Gentzkow alertam que identificar e remover fake news não é uma tarefa simples. Uma questão crucial é: quem decide o que é verdade ou falso? Determinar os limites entre sátira, erro de jornalismo e desinformação intencional é uma linha tênue. E essa responsabilidade pode criar novos desafios éticos e políticos. Conclusão. Em resumo, a pesquisa de Alcott e Gentzkow nos oferece uma visão profunda sobre como as fake news circularam e influenciaram as eleições de 2016. Embora seja difícil quantificar exatamente o quanto elas impactaram o resultado, fica claro que a desinformação desempenhou um papel significativo nas discussões políticas daquele ano. O fenômeno das fake news não é novo, mas com o advento das redes sociais, sua disseminação atingiu um novo patamar.
Isso nos leva a refletir sobre o papel da mídia, da educação e das plataformas digitais na construção de uma sociedade mais informada e resiliente contra a desinformação. Se você gostou deste vídeo e quer saber mais sobre o impacto das fake news e outras questões relacionadas ao comportamento humano e à política, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu comentário abaixo. Até a próxima!